O cisma do Ocidente, também conhecido como Grande Cisma do Ocidente, foi uma divisão significativa dentro da Igreja Católica que ocorreu entre os anos de 1378 e 1417. Esse cisma não deve ser confundido com o cisma oriental de 1054, que separou a Igreja Ortodoxa Oriental da Igreja Católica Romana. O cisma ocidental resultou em múltiplos indivíduos reivindicando simultaneamente o papado, o que criou uma crise de legitimidade e enfraqueceu a autoridade da Igreja. Em 1309, o Papa Clemente V transferiu a sede do Papado de Roma para Avignon, na França. Este período, conhecido como Cativeiro Babilônico, durou até 1377 e levou à percepção de que os papas eram influenciados excessivamente pela monarquia francesa. Em 1377, o Papa Gregório retornou a Roma, mas sua morte no ano seguinte precipitou uma crise. A eleição de seu sucessor, Urbano VI, foi contestada devido à pressão exercida pelos romanos para garantir que o novo Papa fosse italiano. A eleição foi considerada irregular por alguns cardeais que elegeram um segundo Papa, Clemente VII, que estabeleceu sua sede em Avignon. Com a eleição de Urbano VI e Clemente VII, surgiram duas linhas papais, uma em Roma e outra em Avignon. Esta divisão criou uma confusão generalizada e minou a autoridade da Igreja, pois os monarcas europeus e outros líderes eclesiásticos escolheram lados, apoiando um ou o outro Papa. Várias tentativas foram feitas para resolver o cisma, incluindo concílios e negociações. O Concílio de Pisa, em 1409, tentou unificar a Igreja ao depor ambos os papas e eleger um novo, Alexandre V. No entanto, isso só piorou a situação, pois agora havia 3 papas reivindicando a legitimidade. Finalmente, o Concílio de Constança, ocorrido entre os anos de 1414 e 1418, conseguiu resolver a crise. O concílio depôs os 3 papas concorrentes e elegeu Martinho V como o novo Papa legítimo, restaurando a unidade da Igreja. O cisma enfraqueceu significativamente a autoridade papal e a credibilidade da Igreja. A divisão e as disputas pelo poder expuseram as fraquezas administrativas e espirituais da instituição. A crise contribuiu para o surgimento de movimentos de reforma dentro da Igreja, que buscavam combater a corrupção e melhorar a disciplina e a moralidade clerical. O cisma e as questões que ele levantou sobre a legitimidade e a autoridade do Papa prepararam o terreno para a reforma protestante do século XVI, que desafiou ainda mais a hegemonia da Igreja Católica. O cisma do Ocidente foi resolvido pelo Concílio de Constança, que se reuniu de 1414 a 1418. O concílio tomou medidas decisivas ao depor os 3 papas concorrentes e eleger Martinho V como o único papa legítimo em 1417. Este evento restaurou a unidade da Igreja e reforçou a importância dos concílios como um meio de resolver as crises eclesiásticas. O cisma do Ocidente foi uma crise de legitimidade papal que dividiu a Igreja Católica por quase 4 décadas. Suas causas incluíram disputas políticas e irregularidades eleitorais, e suas consequências enfraqueceram a autoridade papal e prepararam o terreno para as futuras reformas. A resolução do cisma pelo Concílio de Constança restaurou a unidade da Igreja, mas os efeitos da crise continuaram a influenciar a história eclesiástica por séculos e preparar o terreno para o futuro movimento de reforma do século XVI.